previsão de tempo estável, com muitas nuvens nos próximos dias. Veja os detalhes. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de muitas nuvens em Passo Fundo e região e sem chuva. A mínima será de 12 graus e a máxima chega a 25. Na quinta-feira, previsão de céu encoberto e nebulosidade ao longo do dia. A mínima será de 14 graus e a máxima não passa de 24. Os conflitos entre agricultores e indígenas é um assunto que tem preocupado autoridades e também a sociedade civil. E este é o assunto do programa Estúdio 4, que vai ao ar hoje à noite. O debate vai tratar sobre este problema histórico que se agravou por volta dos anos 50 e principalmente nesses últimos 10 anos. Participam do programa a Procuradora da República, Fernanda Alves de Oliveira, também o vice-presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo, Jair Dutra Rodrigues, e também o professor de História aqui da UPF, um pesquisador nessa área, o doutor João Carlos Tedesco. O programa vai ao ar, então, hoje, às 11 horas da noite, aqui pela UPF TV. Estudos internacionais da área médica comprovam que comer frutas, verduras e legumes pode prevenir a hipertensão. Quem consome este tipo de alimento consegue manter a pressão em níveis normais quase que por toda a vida. Eu me tornei vegetariana há 4 anos e eu incorporei bem essa dieta. Uma das razões principais foi a compaixão pelos animais. E são muitos benefícios, assim, como a minha disposição aumentou, a minha energia é outra, tive uma melhora orgânica, porque a gente passa por um processo de desintoxicação. Então, os meus órgãos funcionaram bem. E isso se reverte em uma energia a mais para todas as atividades que eu preciso colocar no dia a dia. Isso compensa toda a parte de se adaptar, do desejo, da vontade da comida, da carne, que isso é superado. Quando você tem essa tomada de consciência e você consegue colher os benefícios, isso tudo é superado. A gente começa a usar ervas e temperos mais naturais, e aí tu não tem tanta necessidade do sal. Aqui na mesa dá pra ver, ó. Tem que ter a proteína, né? A carne não é substituída. A proteína vem da lentilha, tu tem a opção da lentilha, do feijão, do grão de bico, da ervilha. O arroz, aí tu opta por integral, tu não vai ficar comendo um arroz, né, descalcificado, sem nutrientes, sem proteínas. Legumes, saladas, sementes que vêm a auxiliar nessa nutrição diária. E frutas. E nos fins de semana a gente pode elaborar um prato mais sofisticado, como um estrogonofe de grão de bico, um risoto de fungo, uma massa, um pesto, né? Além das frutas, né, do melado, do açúcar demerara, que daí eu não uso açúcar branco, a gente tem várias opções de doce que tu pode fazer também, né? Aqui, por exemplo, tem um bolo, eu fiz um bolo integral. Esse sim é totalmente vegano, não tem uso nem de ovo nem de leite, pode ver que ele cresceu bem, ó. É um bolo de maçã com frutas, né, secas. No caso aqui tem uva passa, tem maçã e tem as amêndoas e castanhas, né? Então a gente já coloca um pouco também na dieta. Farinha integral, o açúcar, como eu falei, é demerara, ou às vezes uso melado, e a linhaça que substitui o ovo, né? Um pouco de gordura aí para ele crescer o fermento. Então dá para se alimentar também com doces, né, sem recorrer a essa coisa toda refinada do açúcar, né. Periodicamente eu faço exames e os exames mostram. A minha alimentação está correta, então eu sigo assim. Não tenho problema de colesterol, não tenho problema de falta de ferro, anemia, né. Hoje eu me sinto uma pessoa mais feliz. E mais saudável, com vitalidade, com disposição e tendo a certeza que a gente tem tudo o que precisa. Graças à dieta vegetariana, eu posso ter tudo isso e usufruir de muita saúde. Pois é, e assim como existem pessoas que se preocupam bastante com a alimentação, tem aquelas que, em função da correria do dia a dia,
não param para comer e optam por lanches rápidos. Sedentarismo, falta de tempo, alimentos calóricos são alguns dos fatores que provocam a obesidade. O número de pessoas acima do peso no mundo chega a 2 bilhões, é o que mostra um estudo bem recente no Brasil. Atenção para esses índices: 58% das mulheres e 52% dos homens estão acima do peso ou são obesos. Em termos mundiais, o Brasil está em 5º lugar nesse ranking da obesidade. Para falar um pouco sobre esse problema, nós convidamos o médico especialista na área de gastroenterologia, Dr. Ricardo Luiz Zanin. Doutor, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado. É um prazer lhe receber aqui. Da mesma forma. A gente viu, doutor, que algumas pessoas optam por serem vegetarianos, como na reportagem agora há pouco. Há benefícios e também malefícios para essa opção, doutor? Perfeito. O equilíbrio é muito importante. Eu gostaria de ressaltar que a dieta vegetariana é uma opção de vida, mas existem dois tipos de vegetarianos. Existe o vegetariano que é flexível, que ele não come a galinha, mas ele ingere o ovo, ele não come carne de vaca, de gado, mas ele toma leite. E esse é um vegetariano, então, que ele teria um respaldo médico para não ter deficiências de vitaminas como a vitamina B12, porque ele vai ingerir ovo e vai ingerir leite, por exemplo. Já o vegetariano radical, o vegano, né, que ele não come nada de origem animal, ou né, derivado derivados animais, esse que só se alimenta à base de legumes, grãos, né? E então hidrato de carbono. Esse então, mesmo nos Estados Unidos, onde existe uma corrente sobre isso, a pirâmide alimentar do vegano já existe uma ressalva da necessidade de suplementação de vitamina B12 para esses pacientes radicais que não ingerem nada de derivados, né, de animais. Ou né? seja, aí entra o leite, o ovo, queijo, laticínios, iogurte, né? Porque nós temos que ter fonte de vitamina B12 para evitar problemas, né? Principalmente a nível do sistema nervoso central. Mulheres, por exemplo, durante a gestação, o neném vai nascer com baixo peso, com déficit de rendimento, com problemas de cognição depois, né? Bom, doutor, de uma forma geral, o ganho de peso, o excesso de peso, seja a obesidade ou apenas o sobrepeso, está ligado diretamente, o principal fator é a alimentação? Esse estudo do Lancet foi muito interessante porque ele mostrou números muito expressivos, né? 58% das mulheres brasileiras estão acima do peso e 52% dos homens acima do peso. Eu quero ressaltar que isso já entra o grupo do sobrepeso e da obesidade leve, moderada e etc. Ou seja, né? uma coisa é estar com 3, 4 quilos a mais. Uma coisa é uma mulher de 1,60 m, ela tem que ter 64 quilos de peso máximo, e um homem de 1,80 m, ele tem que ter 81 quilos para estar fora desse grupo. Quer dizer, realmente um pequeno sobrepeso já enquadra ele dentro dessa pesquisa de altos índices de obesidade no Brasil. A comida é a vilã, doutor? Com certeza. No estudo, a principal causa da obesidade no Brasil, sobrepeso, é o sedentarismo, né? O mundo moderno e a nossa evolução tecnológica nos leva a uma espiral de perda de uma massa muscular funcional. Nós não praticamos exercício, nós nos alimentamos de alimentos cada vez mais gordurosos, alimentos já prontos, né? E isso leva então à quebra dessa espiral de controle que era a comida tradicional e o exercício físico. Ou seja, é preciso comer bem, alimentos saudáveis, e é preciso gastar também esses alimentos para se manter saudável. O sedentarismo foi a primeira causa do estudo do Lancet, mas também a ingesta de alimentos calóricos, né, ou a ingesta acima do normal dos alimentos calóricos é a segunda causa desse problema. Agora, doutora, existem aqueles milagres da medicina. Aquele cara que é magro, come bem, come muito, não faz atividade física
e também não ganha peso. Estas são as exceções. É que existe, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Nós temos fatores genéticos, fatores ambientais que envolvidos, né? Com certeza um paciente que come bastante não engorda, é um paciente que tem alto gasto energético, um paciente que é muito ativo, se movimenta muito, mas come certo, come várias vezes ao dia e alimentos de baixo teor de gordura, né? Então, com certeza, existem organismos diferentes, organismos que tiram mais proveitos do alimento e outros menos, né? Mas não existe milagre. Mas essa é a exceção, né? Exceção. A regra é comer, se comer muito vai engordar. Doutora, para a gente encerrar, as crianças que vêm crescendo à base de alimentos como embutidos e esses lanches rápidos, que futuro os espera, doutor? O futuro é o futuro americano. 70% da população americana está acima do peso. Na criança e no adolescente, em países desenvolvidos, a obesidade aumentou nos últimos anos em 22%, 23%, e nos países em desenvolvimento, menos, 12% a 13%. O que acontece é que quanto melhores as condições socioeconômicas, maior é o acesso a alimentos, vamos dizer assim, de má qualidade e produzidos pela indústria. O estudo do Lancet, ele conclama uma necessidade de se tomar uma providência urgente, né, de se evitar, assim como se evita a propaganda de cigarro, a propaganda de alimentos de má qualidade para as crianças, né? Que seria uma alternativa bem interessante, né? Interessante para evitar esse consumo de alimentos altamente calóricos, estimular o exercício, né? Bom, o recado está dado, agora é só colocar tudo isso em prática, né, doutor? Muito obrigada, bom trabalho para o senhor. Obrigado. Obrigada. Bom, essas foram as informações de hoje. O canal de notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. E você pode rever esse programa ainda hoje, em outros 2 horários, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.